Por que os Maseratis usados são tão baratos? É aquele forcado? Ou esses adesivos fofos da Pep Boys? Que tal pinças de freio enferrujadas? E que tal nomes que são difíceis de pronunciar? Na verdade, não é nada disso. A realidade é que eu tenho 5 razões pelas quais, de fato, os Maseratis usados são tão baratos. Vamos entrar nisso agora. A vida é muito curta para dirigir carros chatos. O primeiro motivo pelo qual muitos desses Maseratis estão sofrendo no mercado de carros usados em termos de valor e basicamente se desvalorizam como se estivessem saindo de moda, tornando-os tão baratos no mercado de carros usados, é realmente uma coisa principal e isso basicamente é a confiabilidade. Todo mundo fala sobre confiabilidade. Ah, claro, é fácil dizer confiabilidade. As pessoas sempre brincam e zombam. É como a Bayerische Motorenwerk. Ah, confiabilidade. Eles não são confiáveis. Por que eles não são confiáveis? Existem razões para a falta de confiabilidade e cabe a você determinar se isso é um problema. Essa hesitação das pessoas em comprar devido à baixa confiabilidade reduz os preços, pois elas evitam se envolver em algo pouco confiável. Por exemplo, vejamos o Maserati Levante aqui. Podemos discutir alguns problemas ali. Por exemplo, uma coisa é clara, a soldagem. Dizem que alguns desses, por volta de 2018, tinham algumas soldas ruins na estrutura e essencialmente eram um risco potencial. Outro motivo é que os modelos de 2017 a 2019 precisaram ter o software do módulo de controle do motor atualizado porque o veículo poderia parar aleatoriamente, o motor desligaria, imagine dirigindo na autoestrada e os freios serem acionados, a transmissão entraria em estacionamento e você ficaria parado. Outro problema eram alguns itens de acabamento, como moldes do para-brisa, que precisaram ser reparados e substituídos em certas ocasiões. Algumas portas não fecham completamente em certas situações e o acabamento geral não está no mesmo nível dos melhores modelos da Porsche. Mas problemas em outro modelo como o Grecale aqui. Dizem que em alguns casos este sensor para abrir isso não reagiria. Em outras situações, você pode ter sua chave na mão tentando abrir e ela não reage, ou de repente você começa a se mover e se afastar do veículo assim, e então piu-piu, e então ele reage. Então, às vezes ocorrem reações atrasadas, problemas com controles remotos, aberturas de porta e alto-falantes. Eu ouvi pessoas reclamando sobre alto-falantes entrando e saindo. E o botão de volume, bem como a leitura da temperatura externa no veículo, geralmente está 10 a 12 graus fora do que realmente está lá fora. Então, claramente falta talvez um pouco de polimento ou calibração. Mas ainda assim são coisas relativamente menores, ainda existem alguns problemas. E então, o modelo Gran Turismo, claro, é outro veículo que tem alguns problemas ao longo do caminho. Eles falam sobre o problema da embreagem em alguns casos com esse veículo. Suspensão que fica um pouco desgastada. E claro, os freios, houve muitas reclamações sobre isso. Problemas elétricos sempre atormentaram alguns veículos da Maserati, independentemente do modelo escolhido. Há sempre um risco de algo desligar, uma atualização de firmware ou algo falhar. Esse parece ser o preço a se pagar por esse nível de personalidade italiana. Já o Ghibli parece mais um produto da Chrysler, especialmente em seu interior. Há muitas peças, comandos e características simplificadas que parecem vir do depósito da Chrysler, mas o tratamento da empresa geralmente pode ser bem compensado, dependendo de como você enfeita o carro. Adicionar mais fibra de carbono, toques de couro e detalhes no interior pode criar um visual mais sofisticado e deixar o veículo com aparência mais elegante. Concluindo, a confiabilidade da Tesla é considerada extremamente baixa, disputando as últimas posições nos rankings de confiabilidade da Consumer Reports, com marcas como Range Rover, Jaguar, Alfa Romeo e Maserati. A segunda razão é a forte concorrência com marcas de carros como Jaguar, Range Rover, Mercedes-Benz, Lexus, Cadillac, Bayerische Motorenwerk e Audi. Isso indica que enfrentam uma concorrência extremamente acirrada. Concorrência que existe há muitos anos, tem grande herança, pedigree, é bem apoiada em sua indústria, em seu espaço e em seu ambiente. Isso indica que muitas pessoas confiam em comprar outras marcas e apoiam menos a ideia de adquirir algo usado de origem italiana. Isso não é necessariamente ruim, mas eles não têm confiança, o que afeta a depreciação como se estivesse saindo de moda. Veículos como o Maserati Levante apresentado têm em média uma depreciação de 54% em 5 anos, então não se espera que mais da metade do seu valor desapareça num piscar de olhos. O Maserati Ghibli, o pequeno carro esportivo mencionado semelhante a um Chrysler, terá uma impressionante depreciação média de 69% do seu valor nos primeiros 5 anos,
Temos também o Gran Turismo, o Maserati de alto desempenho. É o seu referencial, é o seu pilar, é meio que a sua obra-prima, se preferir. Esse carro perde apenas 21% do seu valor original nos primeiros 5 anos, fazendo dele um veículo que realmente vale a pena manter. A forte concorrência faz com que ele se deprecie como um tanque. Essa é outra razão pela qual esses veículos se desvalorizam muito e são baratos no mercado de usados. Exato, é o nome da marca. O problema é que o suporte de mercado ou a rede não estão bem estruturados. É uma marca bastante específica. Como pode ser observado, a Maserati está associada e afiliada à Ferrari e Alfa Romeo, indicando que ocupa um nicho de mercado menor e, portanto, não tem a mesma presença no mercado imobiliário. É difícil achar uma concessionária assim para manter seu lindo Maserati novo. Geralmente isso não é um grande problema se você mora em uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas, pois provavelmente tem um revendedor Maserati por lá. Se você está em uma cidade que talvez tenha meio milhão a 3/4 de milhão de pessoas, provavelmente não terá. Então você tem que refletir. Para onde você vai? Eu tenho 1h30 de viagem? Preciso levar meu carro para uma viagem de 3 horas para fazer a manutenção ou consertá-lo? Ou eu preciso colocá-lo em uma plataforma e transportá-lo por 12 horas? Seja o que for, tem que ser prático, pois não acontece apenas nas grandes quebras. E quanto à manutenção anual? Você pode querer levar o carro para trocar a lâmpada piscando ou fazer a troca de óleo? Esses tipos de coisas podem custar caro e te levar à falência se você não puder simplesmente dirigir o veículo até a concessionária, complicando tudo. E por causa disso, realmente exclui uma grande parte da população, e a inclusão é apenas para aqueles que geralmente vivem em grandes centros. Por isso, a rede limitada de concessionárias é um fator, e a próxima razão pela qual eles são realmente muito baratos no mercado de carros usados é por causa dos altos custos do seguro. O seguro é alto para esses veículos, principalmente por serem carros esportivos italianos. Lembre-se, muitos desses têm motores Ferrari ajustados ou reduzidos. Ferrari não combina com barato. Isso não se correlaciona nem com a Maserati. Se você acha que vai conseguir um veículo potente e ainda obter um seguro barato, está enganado. Você pode esperar pagar, se tiver taxas de seguro incríveis e nunca tocou em uma mosca, de 1.500 a 2.000 por ano para o seguro anual. Mas provavelmente pode esperar pagar em média mais como $3.000 se você for um ótimo motorista e tiver o tipo médio de cobertura de seguro. Já conheci pessoas que têm que pagar $6.000 pelo seguro anual de um Honda Civic por não terem um bom histórico de condução. Nesse caso, provavelmente nem vão te considerar. O seguro é um grande problema com muitos desses veículos. Agora, não é apenas um motor potente. A transmissão da Ferrari pensa se você bateu e encostou, atingiu o meio-fio ao redor ou se bateu no estacionamento. Qual é a sua estimativa de custo para substituir toda essa grade? Isso vai custar uma fortuna? E essas seções inferiores? E esses faróis? Aposto que essa é uma peça de 7 a 8 mil dólares. Essas rodas grandes e exageradas não vão ser baratas. E até mesmo esses adesivos aqui podem não parecer muito, mas garanto que não são baratos. Então, se você arranhar qualquer coisa, até mesmo esse espelho de 4 mil dólares ou essas maçanetas, algum vândalo pega e puxa isso com força e arranca, isso vai custar um bom dinheiro do seu bolso ou a seguradora vai ter que pagar. O que significa que você provavelmente vai querer um grande dedutível e ainda vai ter que pagar algum dinheiro do próprio bolso, mas o seguro vai ser muito caro. Não podemos esquecer coisas como este difusor traseiro aqui. Se você passar por cima daquela guia no estacionamento, isso certamente vai te custar muito dinheiro. Ou entortar uma dessas ponteiras de escape caras, isso sairá caro. Você tem que lembrar que isso é um puro sangue italiano, vai custar dinheiro de todas as formas, desde o seguro inicial, apenas para colocá-lo legalmente na estrada, até depois do fato. O valor do seguro provavelmente será mais alto. E claro, se algo acontecer, as peças serão realmente muito caras. Ainda mais quando falamos de carros como o Gran Turismo, ou ainda mais o novo MC20, o supercarro Hot Rod em fibra de carbono com portas de abertura vertical. Com 600 cavalos, esse carro vai te mandar para a casa dos pobres, se você fizer qualquer coisa além de deixá-lo na sua garagem. Então, o seguro vai custar muito, e é algo que todos precisam pensar. Agora, antes de chegarmos ao último ponto interessante, certifique-se de me dar um joinha. Isso realmente ajuda o algoritmo. E também não se esqueça de se inscrever se ainda não estiver inscrito no canal. Acredite, você vai adorar. Excelentes conteúdos automotivos. Agora, vamos ao último ponto. Por que esses carros são tão baratos no mercado de usados? Outro grande motivo pelo qual os Maseratis usados são tão baratos se deve aos custos de manutenção, serviço e reparo. É de conhecimento geral que carros de luxo são caros, mas este certamente se destaca. Os freios enormes são um exemplo claro disso.
Pinças enormes e sobredimensionadas ali. Esses freios grandes, alguns perfurados em cruz, são ventilados com pinças sobredimensionadas. Isso é muito dinheiro. Se você tem discos perfurados, pode esperar cerca de 4 a 5 mil dólares por um conjunto completo de freios. E se você estiver dirigindo um dos raros carros com freios de cerâmica de carbono, pense em MC20 ou qualquer coisa com os freios de cerâmica de carbono, você pode esperar pagar 25 mil a 30 mil dólares ao redor. Se você acontecer de desgastar um conjunto de freios de cerâmica de carbono, que coincidentemente eles tendem a durar muito tempo, mas se você chegar a esse ponto, eles vão custar caro os serviços de óleo, que é uma coisa comum que você definitivamente vai querer fazer isso, ainda é um motor de combustão interna. Ainda precisa de manutenção, e então o serviço de óleo em um desses Maseratis modernos, de meio de caminho como este, estamos falando de 5 a 600 dólares americanos. Apenas para colocar e retirar, apenas para um serviço de óleo que nem sequer cobre alguns dos reparos maiores. Agora eu poderia falar o dia todo sobre todas essas diferentes peças e quanto elas custam. Mas para dar alguns exemplos, um diferencial traseiro, em alguns desses, se eles explodirem, você pode esperar pagar 4 mil dólares. Se você tiver um problema com uma bomba d'água termostato, você provavelmente vai esperar pagar um par de milhares. Em alguns dos veículos com os turbocompressores, normalmente você vai esperar que eles paguem mais 4 ou 5 mil dólares. E a lista continua e continua. Nem vamos falar sobre os elétricos e a taxa horária da oficina para obter esses veículos diagnosticados e descobrir as peças. Quando quebram, são valores elevados. Na minha opinião, a pergunta precisa ser feita considerando todas as negativas, desvantagens e suas justificativas. Por que esses veículos são tão baratos no mercado de carros usados? Será que vale a pena comprá-los? Com certeza. Se você não quer ser como todo João, José e Antônio dirigindo um Bayerische Motorenwerk ou um Audi na estrada, você entra em um desses carros. Eles são estilosos, são italianos, eles definitivamente têm um desempenho melhor do que a maioria de seus equivalentes no mesmo espaço. Se você restringir o uso para fins de semana ou ocasiões especiais, terá um veículo que sempre parecerá especial, com cheiro de bolsa Gucci ao entrar. É apenas um veículo lindo que é uma droga sobre rodas. E com tudo isso dito, confira isso, porque de fato os Range Rovers usados são tão baratos. Espero ver cada um de vocês na próxima vez. Até lá, tchau, tchau